chegou o momento. Pega o seu cafezinho, pega o seu chazinho, ou já aguarda esse momento para mais tarde, vem aprender a receita junto com a gente, porque com essa chuvinha, meu Deus, esse bolo caiu como uma luva. Não é, querida chefe Carla Serrano? Bem-vinda! Bem. Tudo bem? Tudo bom? É um bolo de maçã com uma farofinha crocante, aquele clássico, sabe? Bem delícia, assim, bem crumble, Bem né? crumble, bem delicioso. Crumble total, assim, olha. Parecia até que a gente já sabia a previsão do tempo, né, Carol? Gente, chuvinha, Não é? Um crumble de maçã sem açúcar, sem glúten, sem lácteos e delicioso, cheio de sabor. Porque quando a gente fala sem, a gente precisa enfatizar que é sem, mas é cheio de sabor. Pra mim é mais Não gostoso, mais gostoso do que o tradicional. Vamos à nossa receita, então, Vamos chefe, à nossa receita. Para essa receita, eu vou preparar a farofa e, na sequência, a massa, porque eu preciso ter a farofa pronta. Assim que a massa estiver prontinha na assadeira, eu coloco a farofa por cima para que vá para o forno prontinha. Perfeito. Tá? Então, para a farofa, eu tenho amido de milho, que vai me trazer uma textura suave a essa farofa. Tenho aqui a farinha de arroz com a canela. A farinha de arroz vai deixar essa textura também especial, juntamente com o amido de milho, para que tenha um equilíbrio. E a canela é para trazer sabor. E eu tenho o adoçante culinário, o mix de eritritol com estévia e fibra de milho, que não deixa nenhum sabor residual e mantém a textura similar à do açúcar. E claro, quem quiser também, nesse caso, trocar por açúcar... pode utilizar, açúcar demerara de coco, triturado. Né? A Carlinha faz na versão do adoçante, porque é pra mim. Isso, porque é pra Carol. Porque eu sei que você também trabalha com Eu trabalho com açúcar também. Daí, quando eu trabalho com açúcar, eu uso demerara, triturado ou não, conforme o que eu preciso utilizar. Aqui eu utilizaria, se ele estiver muito grosso, eu trituraria, tá? Na massa ele vai bater no liquidificador, então não precisaria. Aí aqui eu tenho castanha de caju, olha só, picadinha. Nossa, que delícia. Eu vou deixar isso aqui tudo misturadinho e vou adicionar o óleo de coco. Vamos ver como ele está, tá líquido, isso mesmo. E vou adicionando aqui, ó, o óleo de coco para trazer umidade para essa farofa. E já eu boto a mãozinha na massa. Todos os ingredientes estão aí, ó, só apontar a câmera do seu celular pro QR Code lá no nosso Instagram. E assim, as receitas da Carlinha sigam exatamente como está. Exatamente. Porque você manda com tanto detalhe, carinhoso e gentil, assim, certinho mesmo. Aliás, as suas pré-pautas, quando a Fuzzy me manda, vem assim, ó. Quanto rende, se é fácil ou difícil. Quanto tempo. Os utensílios que vai ser utilizado. Olha, exato. Então vale a pena a gente seguir ali, que daí não tem erro, né? É tudo preparado, né? Desde a elaboração da receita, com todo cuidado, carinho e respeito com quem vai fazer, né, Carol? Parabéns. Ó, Carol, então aqui eu tenho a farofa já feita, úmida. Só com o óleo de coco já dá já dá essa textura, ó. E os pedacinhos da castanha de caju, né, juntinhas. Nossa, gente, que fácil, né? Facinho. Aí eu vou deixar a farofa aqui, por enquanto, porque eu não vou usar o fogo, né? E não nós vou vamos usar para a calor. segunda parte. Vamos para segunda parte. Vou lá e já volto. Tá você tudo arrumar bem. Tudo. Gente, tá aqui bom. já virou farofa. Já temos farofa. Olha o segredinho desse crumble, sem açúcar, sem lácteos e sem glúten. O trabalho da chefe Carla Serrano é exatamente esse, ela que é celíaca, a gente já comentou aqui no programa. Então, realmente, a receita tem estrutura, fica até melhor que a tradicional, só que tudo sem glúten. Tudo sem glúten. Muito bom, vamos lá. Carol, então para massa nós temos algumas etapas. Uma delas eu vou colocar na tigelos secos e vou reservar. Então, lembrando que para o sem glúten, nós não temos uma única farinha que substitua de igual forma a farinha de trigo em suas texturas, né, funções. Então aqui eu tenho, nessa composição que eu escolhi, farinhas que vão trazer estrutura, leveza, maciez, liga e untuosidade, que é um pouquinho de gordura, porque eu tenho farinha de amêndoas na composição. Então eu tenho farinha de amêndoas, fécula de batata, farinha de arroz e farinha, seria farinha ou
flocos finos de aveia sem glúten, tá? Certo. Se eu usar a farinha de aveia, eu coloco aqui junto com os secos. Se eu usar o floco fino, como eu tô usando aqui, eu vou bater no liquidificador para ele ficar ainda mais fininho. Então fica ao seu critério. Eu gosto de usar os flocos porque aqui ainda tenho fibra, mais fibras do que se eu usasse somente Sem dúvida. a farinha. Mas, tá? por exemplo, quem tem em casa já aquela mistura, aquela soma das farinhas já sem glúten pronta, que já existe, né, de Sei. algumas marcas, é possível trocar? Vai Então, ficar com menos fibra, vai ficar... É que, Carol, é difícil, eu teria que fazer um teste, porque o que acontece? A pessoa, ela precisa observar a textura que a massa vai ficar. Entendi. Porque nesse mix de farinhas que ela já tem, provavelmente tem algum espessante, como eu tenho aqui a goma xantana, que já está balanceado para essa massa, Entendi. tá certo? Então, se a pessoa usa esse outro mix, ele teoricamente já está pronta e eu não já está pronto e eu não sei como esse fabricante pensou essa fórmula, Entendi. tá? Então, ela de repente poderia usar metade desse mix que ela já tem, tirar a goma xantana e usar metade da farinha de aveia Tá. para ter uma textura ali mais adequada, mas de qualquer forma ela vai ter que observar a textura da nossa massa aqui com a Entendi. textura da massa dela lá. Perfeito, tá? entendi. Bom, então aqui eu vou colocar a farinha de amêndoas, a farinha de arroz, a fécula de batata, a goma xantana com a canela. Olha que tudo E isso. deixa eu tirar isso daqui. E vai render um daquele tamanho, você viu, Pascoal? Bonito, né? E aí eu vou dar aqui uma misturadinha e deixar de ladinho por enquanto. Tá. No liquidificador, eu vou colocar as maçãs. Então, Carol, na receita eu peço 400 gramas de maçã. O que eu fiz? Dividi, né, metade, metade. Tirei as cascas das que eu vou adicionar em forma de pedacinhos na massa. Só que eu estou utilizando as cascas para o batimento. Eu não preciso desperdiçar tudo isso aqui de fibras que a gente Entendi. tem, né, de nutrientes nos nossos ingredientes. Tá. Então, vou colocar aqui a metade da maçã, mais as cascas da outra parte. Vou colocar os ovos. Que legal essa ideia, né? Então vai ter pedacinhos, porque faz toda a diferença, e ao mesmo tempo aqui vira então aquele creme mesmo, O creme, né? exatamente, para trazer mais sabor Tá. para nossa massa. E maciez, porque a maçã tem a pectina, né, que traz maciez, é uma fibra bem também. especial. Então, aqui eu tenho o adoçante culinário, que vai vir também. E eu vou colocar já também o farelo de aveia fino, tá? E aí eu vou bater tudo isso aqui no liquidificador até ficar bem lisinho. Já volto então, um minutinho para batermos tudo. E hoje não precisa de batedeira, hein, gente? Não, hoje é tudo só no fouet. liquidificador, tá tudo certo. tá Tudo certo. E agora vamos bater nosso bolo, nosso crumble, que já já a gente vai experimentar essa delícia. Sobe o som. Vamos lá. Carlinha, é bem Parece- fácil essa receita, hein? Bem fácil. Ó, Olha, então aqui já tem os secos, conforme eu mencionei, né? Os secos misturados. Agora eu vou adicionar o que eu bati no liquidificador. Olha que delícia. Para quem gosta, também pode adicionar, Carol, pedacinhos de castanhas Tá. ou uvas passas hidratadas, Ai, combina a também, massa, exatamente. Aí fica ao gosto de quem vai fazer para adicionar Olha. alguns pedacinhos. crumble é um negócio que é bom demais, gente. Não é E, muito bom, né, Carol? Assim, tem aroma, Uhum. aí tem a maciez e tal, assim, o sabor, ele é equilibrado, é leve, aí tem a farofinha que tem a crocância. É muito perfeito, né? Muito, Eu acho que vale a muito pena. bom. Tem perguntinha do público, olha lá. Amora, obrigada, um beijo. Podemos armazenar por quanto tempo e como armazenar? Olha, eu indico, como tem pedaços de fruta, né? Então, armazenar por até 3 dias na refrigeração Tá. ou congelar o bolo inteiro ou as suas porções. Também, né? Também, E pode congelar. Para descongelar, você vai colocar alguns segundinhos no micro-ondas ou vai vai lembrar de deixar da noite pro dia na geladeira, alguns momentos sobre a bancada, né? Para que ele volte Maravilha, a ficar hein? macio. E se Olha. você gosta quentinho, então no micro-ondas eu acho Também. é Ó, uma boa. coloca ali na frigideira. Na só pra chapa, dar, né? Pra dar aquela esquentadinha e ficar meio tostadinho, sabe? Café da manhã. Ó, então aqui eu tenho a minha massa bem misturadinha. Se você tiver tempo, você deixa até, se quiser deixar descansando uns 3 minutinhos, porque daí você tem aqui a fibra da aveia e tudo mais, que acaba absorvendo essa umidade, dá até uma espessadinha Tá. com esse descanso, tá bom? Então, tenho aqui a minha massa em andamento. Agora eu vou adicionar o fermento.
achei bem acessível. Bem simples de fazer, né, Carol? E te perguntei da soma das farinhas, porque às vezes, pro dia a dia, as pessoas acham mais fácil que não consomem o glúten, ou que, enfim, também não possam consumir, porque, enfim, para fazer mais rápido, né? Ela já tá ali misturada, já é a quantidade adequada, tem um custo até muito legal, então por isso que eu te perguntei. Mas qualquer coisa, a gente entra em contato com a Carla depois. De forma geral, quando eu preciso dessa pressa, por exemplo, na casa da minha mãe, né? Então lá eu não deixo todo esse arsenal de farinhas. Tá. Então eu tenho lá uma marca específica que eu compro e que eu oriento a minha mãe a utilizar 50. Eu montei uma planilha de bolos para minha mãe, principalmente na época da pandemia, que a Antonella ficou lá bastante tempo. Então eu pus na geladeira assim uma planilha. Olha, fazendo isso vai ser de maçã, de chocolate, de coco, de milho, de cenoura, de banana e tal. Aí eu falei, aí você vai pegar assim. Você sempre vai usar metade da porção desta farinha específica e metade de aveia. Essa era a regra, porque eu tinha a praticidade atrelada com os nutrientes da aveia. Sem glúten, fibras, né? Tá certo. E aí dava certo, então... Exato, daí se alguém me perguntar depois eu até digo qual é que costuma dar certo dessa forma, tá? Então aqui eu tenho a massa e eu vou colocar os pedaços de maçã agora com a espátula, porque senão eles ficam presos no meio do fouet, né? Então aqui eu já tenho os pedacinhos. Sensacional. E aí, agora, vou despejar na minha forma, que já está untada com óleo de coco, que é mais viscoso, eu acho que unta melhor, e farinha de arroz, tá? Certo. Então, vou despejar aqui. Enquanto isso, perguntinha do público, olha que momento. Fácil, hein? Gostei. Nicole, obrigada, um beijo. Qual o tamanho da forma, então, do bolo? Essa forma tem cerca de 20 centímetros de boca e 18 centímetros de base, aproximadamente. E você também pode fazer numa forma redonda, sem furo, se você preferir, né? Sem o cone central. Esse cone, ele é um condutor de calor, por isso que essa é a função do cone, né, Carol? Ele é um condutor de calor, então para essas massas mais ricas, que não seja só um pão de lozinho, né? Ele cozinha melhor. Mas se você quer um bolo reto, você também pode e na forma utilizar a forma normal. A retinha assim, bolo inglês. De bolo inglês. Também pode colocar, né? Na de bolo inglês. Também. Então, olha só, aqui eu tenho a minha massa prontinha, com os pedacinhos de maçã. E agora eu vou distribuir a minha farofa, né? O meu crumble sobre... vai tudo? Vai tudo. Eu pensei que a gente tinha uma etapa pro bolo e depois farofinha e terminava. Não, pronto. Agora ele assa, tudo pronto. Aí na hora de desenformar assado, Carol, apoia num prato, porque para farofa, né, com cuidado sobre a bancada, assim, porque a farofa ela não solta tudo, mas um farelinho ou outro cai na hora que você desenforma. E aí você volta para o prato de servir, né, para ficar com o crumble para cima. Nossa! Prontinho. Maravilhoso. Quanto tempo? Cerca de 30 a 40 minutos no forno, temperatura 180 graus. E aí, espetando o palito, tem que sair limpinho. E toma cuidado para o seu forno não queimar o crumble, tá certo? Como cada forno se comporta de forma diferente. Então, precisa observar na primeira vez que fizer. Mas esse crumble deve estar sensacional. Vamos levar o nosso pro forno e vamos lá. A gente vai comer aquele, né? Vamos, tá aqui já, aqui, olha, Carol. Ai, meu Deus! Olha eu, ó. Gente, tem um pronto aqui, Carlinha, não brinca não. Agora eu preciso só dos pratinhos. Eu vou lá pegar. Olha, ela trouxe um monte. Eu tô sabendo, Carlinha, que a Glaucia já pediu para guardar um para ela, um pedaço. A Glaucia. Ela já me contou. Estávamos passando o programa mais cedo, ela foi lá no meu camarim, ela disse não. Eu vim aqui para pedir. Então, eu preciso guardar também um pedaço para Fuzi. Com certeza. Não, eu vou dizer assim, todo mundo. Mas tem bastante, né? Tem, olha, tem dois. Vontade, não. Nossa senhora, tá bonito. Olha só, Carol. Então eu seguro um pouquinho a farofa, né, na hora de cortar. Já vou cortar o próximo. E como eu te falei, esse é o meu tipo de doce, assim. Se é pra comer um doce, no caso não tem açúcar, mas quero dizer, né? Eu gosto muito também. Que seja uma sobremesa e tal. Eu acho que eu prefiro, olha lá as maçãzinhas. Olha, Carol, essa textura. Olha aqui. Olha isso. Que maravilhoso. Lindo, né? A pessoa modesta, né, Carol? Lindo, né, não, Carol? Mas essas são suas obras, mas você é a referência nessa área. Você arrasa demais, Carlinha. Olha, é um trabalho difícil, gente, porque chegar na textura, no sabor, na aparência,
né? Não é? Em todo. É muito difícil. Muito Mas você arrasa. simpático. Venha. Antonella Vamos lá. gosta desse? Ela gosta. Beijo pra Antonella. Já voltou pra Beijos. escola, Antonella? Já voltou. Tá, então quando ela estiver em férias de novo, você traz ela de novo. Pode deixar. E perguntinha do público que escreveu pra gente. Olha lá. Ai, desculpa, meninos. Sentei errado. Olha lá. Simone, obrigada. Um beijo. Queria uma cobertura. Qual a cobertura low carb que combina? Olha, poderia ser, de repente, uma cobertura de chocolate ou chocolate branco. Tá. Eu tô dizendo isso porque existem marcas de chocolate que fazem sem açúcar, tá certo? Sim. Então tem essas opções, né? Eu já ensinei aqui no programa uma cobertura de chocolate escuro, junto com um bolo de chocolate, que eu ensinei aqui de air fryer na época. Isso, então essa receita tem uma cobertura de chocolate escura. Pode ser também com o chocolate branco, eu fiz com água, pode ser com suco, Tá. né? Se você quiser aromatizar de alguma forma. Mas e com E aí você farinha coloca por cima. de amêndoas, por exemplo, que é low carb, não daria textura de farofinha? Não, mas ela tá falando cobertura, não é cobertura? Ela falou cobertura, Aí ou eu Glaucia, mas fiquei- falou também, mas a farofinha também de cima? Mas aí o bolo uma não é... cobertura além, ou tirar a farofa e colocar Eu uma entendi calda. uma cobertura, tipo cremosa, por isso que eu expliquei essa forma, tipo de uma Tá ganache certo. à base de água. Mas daria pra transformar essa farofinha em low carb. Essa farofinha low carb, ela teria, no meu entendimento, teria que ficar mais em torno da farinha das oleaginosas. Tá. Ela vai Nossa ficar mais Senhora. em torno das oleaginosas. Que é isso? E aí, como está, Carol? Olha isso aqui. E o cheirinho? E o perfume, né, Carol? Vocês não têm noção. Sério. Esse aqui é assim, ó. Faz, já corta, congela, faz todo mundo acabar no mesmo dia, senão cada vez que você passar, você vai pegar mais um pedacinho. Exatamente, é o tipo de coisa que você não pode deixar à disposição, né? Se você estiver controlando. Carlinha, Precisa tô compartilhar ou chocada. guardar. O doce na medida, olha, tem uma picância no final, né? A canela. Da canela. Impecável. Ai, que Parabéns. bom. Impecável. Que bom. Zé, pode guardar. Todo mundo, experimentem. Faz igualzinho. Vocês, olha, vão amar. Sucesso absoluto garantido. Tão fácil, né? Ingredientes fáceis também. Muito fácil. Agora, para aprender com ela, que é referência nessa área, você vai lá no @chef Carla Serrano, tudo junto. @chef Carla Serrano, tudo junto. Tem o site também, chefcarlaserrano.com. Ela tem muita receita, ela dá muita aula, ó, sabe tudo desse assunto e explica nos mínimos detalhes. Obrigada. bem. Parabéns, viu? Obrigada, Suas receitas Carol. são sempre maravilhosas, mas esse ficou muito especial. Tá Que incrível. bom, que bom. Obrigada. Até a próxima. Até. Olha, a gente fica